Muito boa noite, amados amigos, amigas, irmãos e irmãs. É muito bom estarmos aqui todos reunidos para continuar essas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido de amor, agradecemos por mais um dia que se nos apresenta. Rogamos o teu amparo e o teu auxílio, para que diante dos desafios da vida, tenhamos forças para dar a outra face, a face do amor, a face do perdão, a face da prática do bem. Auxilia-nos para que consigamos, nos momentos mais desafiadores, a escolhermos pelo caminho do Evangelho Divino e que fujamos de qualquer sintonia de vingança, de revide, de duelo e possamos fortalecer a nossa fé na justiça divina, eterna do Espírito. Sê conosco, Mestre querido. Rogamos o teu amparo para essa noite, que as equipes maiores possam estar junto a todos nós aqui que acompanham esse estudo online, visitando todas as casas, fluidificando as águas, balsamizando os corações e fortalecendo-nos para seguirmos na caminhada e na jornada de reencontro com o Pai. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 12, terminando hoje o capítulo 12, com o item 11, o duelo. A parte do duelo no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é bastante explorada. Nós temos algumas comunicações de Santo Agostinho, temos uma comunicação de Francisco Xavier, um outro espírito, uma outra de Santo Agostinho, e uma comunicação de um espírito protetor e de um bispo de Argel, de nome Adolfo. É uma reflexão bastante importante. Nós separamos um trecho para que a gente pudesse conversar. Uma frase que é muito importante para todos nós. Expor seus dias para vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. O duelo, que é esse movimento de nós nos armarmos para defender a honra pelo sangue, que é um costume bárbaro e bastante antigo, quando a gente lê essas questões no Evangelho, nós chegamos a nos questionar dizendo que isso não existe mais. Mas aqui faz-se necessário a gente aprofundar um pouco mais que o duelo não se faz somente com armas na mão. Existem outras formas de duelar. Nós duelamos para matar o ponto de vista do outro. Nós duelamos para destruir a imagem do outro, com a justificativa de mantermos a nossa honra. Nós duelamos a qualquer custo para derrubar aquele que por algum motivo nós entendamos que tenha nos caluniado, tenha nos difamado, ou até mesmo que esteja brilhando mais do que nós. Quantas vezes nós não duelamos para ter razão? E o que a gente mais tem usado como arma de duelo hoje em dia, já que as leis materiais evoluíram e na grande maioria dos países do mundo, é proibido esse comportamento aberto de ir até um local com uma arma na mão, expor a sua vida e ver aquele que é mais ágil e um tentar matar o outro. Já que as leis acabaram com isso,
nós usamos hoje em dia recursos mais sofisticados e a palavra causa danos muitas vezes piores do que um projetil de aço perfurando a carne de um ser humano. Porque quando eu duelo com uma arma, como ocorria antigamente, ou com uma espada, e havia a morte do corpo físico, somente o corpo físico perecia, mas o espírito é livre, é eterno. E realmente poderia acontecer uma situação de acabar aquela questão ali, naquele momento. Mas com a palavra, eu posso causar danos por séculos, por milênios, dependendo do que eu faça ou fale, eu posso matar um espírito. Vai muito além do que só matar a carne. Eu posso matar um espírito, eu posso causar um trauma, um núcleo de dor, eu posso gerar uma dor que aquele irmão vai gastar milênios para tentar superar. Esse já é um ponto que nós precisaríamos estar muito atentos para entender que nós ainda duelamos, e duelamos bastante. Mas gostaríamos de aprofundar um pouco mais, convidando para que a gente possa refletir sobre o duelo mental. Porque a gente diz que não faz, mas o problema é que a gente pensa. Quantas vezes a gente não fica ruminando algum ocorrido do dia e fica arquitetando mentalmente uma maneira de ver aquele que nos prejudicou cair, dele ser derrubado, fica pensando uma maneira de entregá-lo para as autoridades ou uma maneira que eu possa fazer para que a máscara dele caia. Tudo isso que eu estou arquitetando mentalmente é por si só um duelo. Eu já estou em combate. Porque tudo que nós pensamos, nós causamos. O pensamento é uma força poderosíssima. E André Luiz vem nos trazer, no livro Respostas da Vida, psicografado por Chico Xavier, uma reflexão bastante significativa sobre o poder do pensamento. André Luiz nos coloca o seguinte: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Essa frase por si só, ela já nos conduz a uma reflexão muito significativa, porque ela nos diz de maneira bastante clara que tudo quanto eu colho na minha vida nasce das construções daquilo que eu penso. Nós somos artífices do nosso destino. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino nasce do nosso pensamento. O que temos pensado? E se o meu pensamento está vinculado nessas construções de duelo com aqueles que eu convivo no dia a dia, o que é que eu estou promovendo para o meu destino? Mais brigas, mais contendas, mais dificuldades. André Luiz continua: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Se tudo nasce daquilo que eu mentalizo constantemente, se constantemente eu ficar mentalizando que alguém vai me desrespeitar, que alguém vai me enganar, que alguém vai brigar comigo, isso vai acontecer. Eu vou produzir a condição para que isso aconteça. Se constantemente eu me mantiver na sintonia da insegurança,
na sintonia do medo ou qualquer outro movimento, eu vou atrair isso para mim. De igual maneira, se eu estruturar sintonias no campo do amor, das virtudes, da bondade, é isso que eu também irei colher. Imagine a sua existência como deseja ser. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui, bem como tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Feita essas breves colocações de André Luiz, bastante profundas, a gente pode continuar nessa questão do duelo mental, porque agora a gente tem condições de alcançar o quão danoso é esses duelos que nós promovemos diariamente em nossas mentes. Nós estamos quase o tempo todo duelando, e aí nós vamos automaticamente atraindo para o nosso redor essas situações que nós não queremos vivenciar. E mais do que isso, ao entrar nesta sintonia do duelo, eu abro o campo vibratório para receber os influxos vibratórios de todos que me rodeiam que estão naquela mesma sintonia. Tudo é vibração. Se eu abaixei o meu campo vibratório com esse padrão de pensamento vinculado à vingança, ao não perdão, a essas questões do duelo, a necessidade do revide, da justiça com as próprias mãos, é esse influxo de raiva, é esse influxo de revolta que eu estarei colhendo e estarei trazendo para mim. Daí as tantas aflições, tormentos, ansiedades que nós carregamos o tempo inteiro e às vezes nem sabemos dizer de onde vem. Vem daquilo que estamos alimentando em nosso campo mental. E o fato é que nós ainda temos muitas telas mentais estruturadas que nós construímos ao longo dos milênios e nem nós mesmos sabemos que telas são essas. Daí a grande importância do autoconhecimento. Porque essas telas que estruturamos de vivências do passado, elas continuam reverberando e atraindo situações similares energeticamente para o nosso dia a dia. Ou seja, eu estou atraindo para a minha vida situações e condições que nem mesmo eu sei que sou o responsável por isso. É fundamental a questão do autoconhecimento para que, acessando em mim tudo que vai no meu coração por meio desses sentimentos que tenho, eu consiga ir ressignificando, renovando meus pensamentos para alcançar essa vida em paz. Emmanuel, no livro Viajor, no capítulo 13, denominado Conflito, ele nos diz que por toda parte vemos o duelo mental torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas de uns para com os outros, quando não se exprime sem forma perceptível aos sentidos comuns a afeição da troca de dardos invisíveis, penetrando corações, arrojando-os muitas vezes ao tormento do hospício ou à vala da morte. Aqui só reforça o que a gente está conversando. O que a gente pensa, nós vamos lançar no ambiente. E se eu estou pensando mal de alguém, eu estou lançando nesse alguém esses dardos envoltos em vibrações deletérias
que irá prejudicar aquele indivíduo. Se aquele indivíduo, por algum motivo, estiver também com uma baixa vibração, num desânimo, com algum resquício de raiva ou de mágoa, ele vai ser diretamente afetado por aquilo que eu estiver pensando. Como Emmanuel coloca, dardos venenosos, é o que nós fazemos, dardos invisíveis venenosos. Nós lançamos esses dardos ao nosso redor, de forma omnidirecional, ou seja, sai de nós esses dardos em todas as direções. Radialmente, todos que estiverem ao nosso redor vão receber essas emanações fluídicas densas e vão sentir um mal-estar. De igual maneira, nós também vamos receber isso de todos que estão ao nosso redor, de todos com os quais nós temos convivência. Quando eu fico nesse campo de sintonia com alguém que me prejudicou por algum motivo e fico elaborando, ruminando situações para fazer essa justiça com as próprias mãos, com o pensamento de que a minha honra precisa ser mantida, isso não pode ficar assim. Quando eu entro nesse padrão vibratório, eu me abro totalmente para receber todos os dardos invisíveis do pensamento elaborado por este irmão e não só por ele, por todos os obsessores que podem estar junto a eles. Eu escolho, por meio do duelo, voluntariamente ser atacado por todos os irmãos que prejudicam esse indivíduo que me causou algum mal e me abro também para ser prejudicado por todas as emanações mentais dele. Isso, por si só, já deveria ser suficiente para que, quando nós estivermos contrariados, magoados, chateados, que a gente esteja com qualquer sentimento de rancor, de raiva, que nós comecemos a fazer um trabalho de elevação vibratória por meio da prece, pedindo ajuda à espiritualidade superior para que a gente consiga sair desse padrão vibratório mais denso. É fundamental a prece. Nós temos que entender que o fato de nós não materializarmos a vingança é importante, é um passo significativo, mas não pode parar por aí. O convite que a espiritualidade vem nos fazer agora, que esse ato vingativo do duelo, ele também precisa ser cerceado no campo do pensamento. Esse é o momento de estarmos muito atentos e olharmos para dentro de nós e vigiarmos o que é que estamos pensando. E ao perceber que estamos sentindo e pensando contrário à lei, desejando o mal daqueles que nos rodeiam, vamos nos elevar pela prece. Vamos solicitar a ajuda dos bons espíritos para que a gente possa caminhar diferente e não mais ficar sofrendo tantos influxos negativos das pessoas que nos rodeiam. Emmanuel, ele ainda complementa essa questão do duelo mental para que a gente possa ter uma compreensão ainda maior em que cenário isso acontece, numa mensagem denominada Duelos. Essa mensagem está no livro Canais da Vida, psicografia também do Chico, no capítulo 19. E aí, um dos trechos da mensagem, ele coloca assim: entretanto, se as lâminas repousam ensarilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Aqui ele já nos diz, não é porque a gente guardou a nossa espada na bainha que o problema está resolvido. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente.
não raro, arrojamo-los desprevenidos contra o amigo que não nos compreende. Quantas vezes a gente não fica irritado porque aqueles que nos rodeiam não fazem aquilo que a gente gostaria que eles fizessem? Nesse momento, eu acabei de duelar e agredir aquele indivíduo, porque ao me irritar com ele, eu acabei de envolvê-lo com as minhas vibrações densas e, como Emmanuel coloca, envenenadas. E isso tem consequências. E as consequências estão bem definidas no parágrafo 5º do item 13, que nós já lemos, da mensagem intitulada Conflito, no livro Viajor, quando Emmanuel coloca que, muitas vezes, essa troca de dardos invisíveis leva as pessoas ao hospício ou até mesmo ao vale da morte. Porque nós somos bombardeados com tantas vibrações difíceis e às vezes bombardeamos tanto o outro com situações difíceis que aquele espírito ele pode passar até a desenvolver algumas doenças, cardiopatias, doenças circulatórias. Ele pode ter uma série de doenças físicas, tamanho é o peso, a densidade vibratória daquilo que eu emito. Nós endereçamos sem piedades os nossos pensamentos deletérios para quantos nos desatendem ao egoísmo. Continua Emmanuel. Enviamo-los aos parentes que não se afinam com as nossas maneiras e concepções. Protejamo-los sobre aqueles com quem não edificamos ainda os alicerces, projetamo-los. Sobre aqueles com quem ainda não edificamos os alicerces da simpatia, detonamo-los contra as pessoas que não nos aceitam os padrões de vivência e trabalho. Dentro de tudo isso que nos foi colocado, fica para a gente algumas conclusões que é importante que a gente reflita e leve para o nosso dia a dia. Primeiramente, no Livro dos Espíritos, na questão 758, nasce para nós essa primeira conclusão que deve ficar bem registrada no nosso coração. Todo aquele que duela, seja em que esfera for, na esfera da atitude, do sentimento, do pensamento, ele incorre em dois equívocos da vida do espírito. E ele responde por duas situações gravíssimas. Ele responde por assassinato e por suicídio. Por assassinato, já ficou bem claro para nós, porque tudo que nós pensamos direcionando para alguém, nós estamos pouco a pouco sendo responsáveis pela morte daquele indivíduo. Lógico é se aquele indivíduo estiver na sintonia do amor e tiver um coração puro, envolto no perdão e na misericórdia, por mais que eu pense e deseje o mal a ele, esses dardos não o atingem. A melhor forma de nos defendermos é perdoando, é vibrando no amor. Mas se ele não estiver nesse padrão vibratório, o que é muito difícil num plano de provas e expiações, eu estou o assassinando lentamente, pouco a pouco, acabando com a sua vitalidade e levando a ele abertura para transtornos, inclusive transtornos mentais, principalmente dentro do nosso núcleo familiar, das nossas injunções encarnatórias. Nós precisamos estar muito atentos. Pensamos mal, pensamos em baixa vibração, vamos manter a vigilância e elevar o pensamento e pedir ajuda para que a gente não mais fique assassinando aqueles que nos rodeiam. E suicídio. Porque ao entrar nessa vibração, o primeiro a se prejudicar sou eu mesmo. Então, ao sentir raiva de alguém, primeiro eu me enveneno.
e a dose é muito maior para mim. E eu começo a me matar pouco a pouco. Eu vou consumindo todas as minhas energias orgânicas e vou gerando, inclusive no corpo de carne, inúmeras doenças, que hoje a medicina chama de as doenças psicossomáticas. Mas é realmente a vibração, o que eu penso, é matéria. Tem peso, tem textura, tem tudo, influencia diretamente no meu organismo. Então, todas as vezes que eu vivencio a vibração do duelo da vingança em atitude, em pensamento e em sentimento, nós precisamos ter consciência que eu estou assassinando e estou cometendo suicídio. Os dois ao mesmo tempo, um e outro. É assim que nos coloca a espiritualidade superior por meio da pergunta 758 no Livro dos Espíritos. E uma outra conclusão que nós precisamos tirar, encerrando essa nossa conversa de hoje, é que no momento que eu estou com pensamentos vinculados com sentimentos difíceis, é como se eu fosse um equipamento emitindo gases tóxicos no ambiente. E eu vou contaminando todo mundo e vou tornando aquele ambiente insalubre. Por isso que, de repente, nós não gostamos de estar junto com algumas pessoas, trazem algumas sensações ruins, parece que fica tudo pesado. Qual a conclusão que nós precisamos tirar disso? Que, de igual maneira, ao chegar num ambiente dessa natureza e eu começar a ter todas essas vibrações, isso é um indicativo de que eu não estou vibrando na sintonia também do amor. Há alguma brecha em mim. E ao aspirar essas emanações venenosas, esses gases venenosos que estamos comparando com os pensamentos difíceis do outro, essa é uma escolha minha. Porque eu estou decidindo ficar nesse padrão vibratório e continuar aspirando essas emanações tão letais. Isso é fundamental para que compreendamos qual a nossa responsabilidade enquanto espírito e o quanto é importante nós seguirmos pela linha do amor, o quanto é importante nós buscarmos desenvolver os sentimentos sublimes que vão nos levar ao amor. Porque enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não trabalharmos com muita dedicação e muito esforço para sermos piedosos, humildes, misericordiosos, para perdoarmos, enquanto nós não fizermos isso com todo o nosso esforço, nós estaremos dia após dia voluntariamente nos matando. E aí, nesse cenário, vai ser muito difícil a gente encontrar a paz que nós tanto queremos conquistar. Jesus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Mestre, pelos teus ensinos que nos conduzem à paz interior. Amado Jesus, que os teus ensinos de luz possam penetrar aos nossos corações, que possamos, ó Senhor, olharmos a todos com os quais convivemos, com olhos de amor, que nós consigamos compreender, ó Jesus, que cada um dos irmãos que conosco convivem nos mais diferentes ambientes traduzem nas suas ações o melhor que consideram, o certo que consideram. E vós mesmos dissestes, doce meigo Jesus,
não julgueis, porque ele não nos julga em tempo algum. Ele olhava a todos aqueles que o rodeavam com os olhos de amor, compreendendo que era o melhor que podiam dar. Auxilia-nos, ó Senhor, a deixarmos de lado essa chaga que nos corrói por dentro, que é o de julgarmos aos nossos irmãos. Na medida, Senhor, que nos auxilie a compreender, que nos auxilie a amar, finalmente conseguiremos extirpar o tumor do julgamento e passaremos então tão somente a vibrarmos amor. Rogamos a vossas bênçãos, suplicamos o vosso amparo a todos os nossos irmãos da terra, de todos os planos da vida. Que assim seja. Que assim seja.